Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos hoje continuar, nossa apresentação e hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, que na verdade é o quê? A alimentação no paciente oncológico, tá? E aí a gente tem como texto aqui como ganhar massa magra em paciente oncológico. E na verdade a gente não quer engordar. O que nós queremos, na verdade, é que ganhe massa magra, tá certo? Isso é o mais importante. Meu nome é José Araújo, eu sou cardiologista e faço medicina integrativa há 15 anos. Então, hoje vamos dar continuidade a esses nossas aulas e que hoje nós vamos dar continuidade à questão da alimentação nos pacientes oncológicos. Então, inicialmente, é óbvio, sempre importante que a gente coloque o conceito, tá? Então, o câncer é o nome dado a um grupo de doenças. Sempre importante lembrar que o câncer não é uma doença, são mais de 100 doenças diferentes, com origens diferentes, quer dizer, quem vai desencadear o início dela sempre é variado, tá? Então, o câncer é o nome dado a um grupo de doenças que surgem devido a uma multiplicação desordenada de células capazes de invadir tecidos e de espalhar-se para todas as partes do corpo, que a gente chama de metástase, não é isso? Diferentemente das células normais, que possuem uma divisão mais lenta. As células cancerosas podem dividir-se de maneira indefinida e rápida, mas não obrigatoriamente a célula cancerígena ela se multiplica de forma rápida. Você tem, sim, esse desequilíbrio metabólico que nós veremos mais à frente, e você pode, sim, ter aquela célula que vai e pode vir a se tornar maligna, mas ela está ainda naquele estágio ainda que não conseguiu ainda se desequilibrar. O equilíbrio que ela tem ainda no metabolismo, que nós iremos ver da mitocôndria, não chegou ao ponto de levar ela a fazer com que essa divisão seja muito grande, certo? Isso é fundamental, porque até parece que quando é câncer, você tem uma divisão sempre rápida. Não, você pode ter naquelas fases iniciais ainda, você ainda tem ela ainda parada, estável, tá certo? Que, na verdade, é o que, no meu modo de ver, vai acontecer com esse avanço do tratamento que é feito hoje com a imunoterapia e com as mudanças nutricionais, as melhoras do conhecimento que estão tendo hoje, certo? Vai acontecer exatamente isso. Nós vamos conseguir manter ela presente, como qualquer doença, mas ela de maneira estável. Em razão dessa divisão exagerada, essas células acumulam-se, formando tumores que também recebem o nome de neoplasias malignas. Quer dizer, só são conceitos que a gente tem. Então, quando ela vai para atingir outros órgãos e de maneira acelerada e desordenada, você chama de metástase. E nós, na verdade, o que nós queremos é evitar esse processo. Mais um conceito básico da questão da origem do câncer, a carcinogênese, quer dizer, a origem do câncer, como dito, é o processo que leva à formação do câncer. Podemos identificar 3 estágios desse processo: o estágio de iniciação, o estágio de promoção e o último, que é o estágio da progressão. Esses conceitos, essas divisões, são meramente para se estudar. E elas, na verdade, elas vão cair um pouco isso, porque vocês vão ver mais adiante que essa teoria da divisão somática, da origem genética, que da onde vem exatamente essa divisão, essa classificação, ela vem caindo por terra, ela vem perdendo força, tá? Então, no estágio de iniciação, ocorrem modificações nos genes da célula, as quais se tornam geneticamente alteradas por agentes cancerígenos. No estágio de promoção, observa-se a ação de agentes chamados oncopromotores, que levam à iniciação dessas células, a quais se tornam malignas. E no último estágio, ou seja, o estágio de progressão, a célula inicia sua multiplicação de maneira descontrolada. Nessa última, o câncer está instalado. Então, volto a dizer, essa questão de dividir em estágio é meramente questão de entendimento. E mesmo que você tenha esse conceito hoje em sua mente, você oncologista ou você médico integrativo que esteja assistindo a aula e queira aprender, pode ter certeza que isso aí não é uma coisa que vai ser mantida há muito tempo. Porque, na verdade, você vai conseguir manter, por exemplo, as células apenas na fase de iniciação, por exemplo. É o que você quer. É quando ela está, teoricamente, geneticamente alterada por fatores metabólicos,
mas você não quer que ela faça o quê? Que se vire a questão, faz a promoção. Você não vai passar para a fase 2, nem muito menos para a fase 3. Então, o que nós queremos, na verdade, e colocamos essas classificações para vocês, que é uma classificação antiga, é uma classificação que nós usamos há muitos anos. E o que nós vamos querer, na verdade, é manter aqui, ó, nesse estágio de iniciação, em que você tem, sim, já modificações nos genes da célula, mas as quais se tornam geneticamente alteradas, ok, mas e os agentes cancerígenos estão aí. Mas nós vamos tentar manter ela nesse ponto aí. Esse é o nosso objetivo, porque é como se você mantivesse um processo inflamatório, um desequilíbrio metabólico, tá certo? Mas que ele não evoluiu. Então, esse estágio de promoção, ou mesmo o último estágio, ele vai deixar de acontecer. O que é metástase? Tá? Então, sabemos que o câncer apresenta como uma das suas características a capacidade de espalhar-se para outras regiões do corpo. A metástase ocorre quando as células cancerosas desprendem-se do tumor original, iniciam um outro tumor metastático em outro local. Essas células podem ser levadas para os locais via sanguíneo, via linfática, de várias formas, tá? Então, isso é um conceito simples, que todos nós já sabemos, tá? E que não é o mais importante hoje. Isso aqui é importante. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque você vê uma paciente, tá certo? Que você aparentemente está em equilíbrio e a paciente que está em desequilíbrio, tá? Então aqui ela está doente, ela está geneticamente alterada ou metabolicamente alterada. Essa é a questão nossa. A alteração que ela tem aqui é essa. Como é que você vai nutrir essa paciente ou esse paciente aqui? Você vai nutrir ele e esse paciente aqui. Essa é a questão de hoje. Como fazer com que esses pacientes, tá, que estão nessa fase em que você está já com a doença instalada, com o processo inflamatório instalado, você consiga nutrir para que ele ganhe massa muscular, para ele ter o quê? Uma saúde nutricional, um equilíbrio. E é óbvio que vários fatores têm que ser levados em conta. Então, a primeira coisa é o seguinte: quais são os macronutrientes principais que nós conhecemos? O carboidrato, a proteína e gordura. Pronto. Então, esses três são os grandes macronutrientes que nós conhecemos. Nós podemos utilizar esses macronutrientes via enteral, parenteral ou oral, certo? Quer dizer, você tem, quando você está de uma maneira saudável, equilibrada, você usa ela oral. Enteral é quando você, na verdade, coloca sondas. E parenteral, quando você usa também via venosa. Então, você tem aqui os macronutrientes, que aos poucos nós vamos entender qual é o que melhor se coloca, tá certo? Qual é o melhor indicado, qual é o momento que você vai usar cada um deles. E a forma de utilização deles vai depender do estágio que o paciente se encontra. Qual é o estágio do paciente? Voltamos aqui. Se ainda for nesse estágio que nós estamos vendo aqui, você pode usar ele via ainda oral, certo? Não precisa ser via enteral, mas podemos usar também a via parenteral, não vai fazer mal nenhum. Existem N dietas. Quando você abre literatura, você acaba se confundindo. Por quê? Porque existem aqueles defensores da dieta cetogênica, por suas razões, dieta vegetariana, dieta vegana, dieta mediterrânea, sem açúcar, onívora, inúmeras alimentações. O mais importante para que você que está tratando, você enfermeira, você fisioterapeuta, você auxiliar de enfermagem, você médico, quer dizer, qualquer profissional de saúde, o que ele tem que entender é quais são os macronutrientes mais importantes, qual é a fase que o paciente seu se encontra, para você, então, determinar qual é a melhor maneira que você vai introduzir a energia nesse paciente, e aí sim você escolhe, tá? Independente do nome da dieta que você conhece, você vai escolher, na verdade, o quê? O tipo de alimento ou de macronutriente que você vai dar para esse paciente. Então, efeitos de tratamentos na alimentação, tá? Então, pacientes em tratamento têm digestão deficiente e não conseguem absorver os alimentos. Isso é muito comum, tá bom? Então, você tem um paciente que está em fase de quimioterapia ou radioterapia. É óbvio que ele tem dificuldade na hora de absorver o alimento.
a mucosa dele está alterada. Então, você vê que essa fase é uma fase que a digestão não está muito boa. Então, é aquele momento em que você vai usar mais a enteral ou você vai usar mais a parenteral. Ou não. O tipo de câncer dele é diferente. Então, por exemplo, os problemas nutricionais, por quê? Porque o câncer de cabeça é no pescoço, é no esôfago, é no estômago, é no intestino, é no pâncreas, é no fígado. Quer dizer, você tem que, na hora de determinar a forma de alimentar, de nutrir o seu paciente, o que é importante? É entender qual a fase da mucosa dele, como é que está o sistema digestivo dele, para você discutir qual é a melhor forma de introduzir esse macronutriente e qual é o tipo de câncer primário dele, porque isso afeta muito. Por exemplo, você tem um câncer de esôfago, então você já vai ter grandes limitações. Você tem um câncer de pescoço, você tem um câncer no intestino. Então você tem que ter essas duas informações são fundamentais. Você tem que parar para entender isso, tá? E quando você coloca abaixo tratamentos que afetam a nutrição, inclui quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, cirurgia, imunoterapia, transplante de células-tronco. Então, é óbvio, lógico, que qualquer tratamento, tá, que você venha fazer no seu paciente oncológico, você vai ter efeito colateral. Isso é básico, certo? Mas o importante é entender que existiu, nos últimos 10 anos, uma evolução importantíssima. E nós estamos deixando de usar muito da rádio e da químio, e nós estamos usando muito a imunoterapia. Então, a tendência natural hoje é do uso da imunoterapia, do checkpoint, tá? Que nós falamos em aulas anteriores, tá? Do CLT4, inibidor do PD1. Então, lembra disso? É só você ir procurar aí que você vai ver que nós já falamos sobre isso. Então, vamos pensar hoje que esse paciente vai evoluir para a imunoterapia. Isso é o mais importante. Por quê? Porque é o tratamento mais adequado. É o tratamento em que vai dar menos efeito colateral ao seu paciente. Então, você vai ter mais dificuldade. Que o paciente com quimioterapia, nós já sabemos. Quer dizer, se você tem um paciente com quimioterapia, você precisa usar a reposição dos nutrientes para ele, principalmente logo após a sessão dele. Então, ele está fazendo a sessão de químio dele, 48 horas depois é a hora que ele tem um momento pior. Então, é nesse período aí em que você tem que usar a reposição hídrica, eletrolítica, tá? De macronutrientes, via venosa, porque normalmente ele tem a mucosa dele afetada, normalmente ele está enjoado, normalmente ele não quer comer, porque a química que foi utilizada causou efeitos maléficos exatamente no sistema digestivo dele. Então, quando você tem a quimioterapia, você tem muito disso. Então, é um paciente em que você, enfermeira, está acompanhando. E você está na dúvida o que fazer. Então, ele chega em casa e você quer dar uma sopinha para ele. Não vai entrar. Ele não vai conseguir digerir a quantidade nem a qualidade que ele precisa. Ele não vai absorver aquele nutriente. E você começa a ter um processo de desidratação e desnutrição desse paciente. Então, por isso que a quimioterapia, quando você tiver esse paciente que você está acompanhando, você tem que usar mais a via parenteral, tá certo? Ou mesmo a via enteral. Mas, normalmente, a parenteral é suficiente. E você utiliza sempre durante o processo de tratamento dele. Existem algumas dúvidas, que temos que quebrar paradigmas, quebrar obstáculos, tá certo? Qual é o obstáculo principal? Por que o paciente está usando um quimioterápico que está tentando matar exatamente a célula maligna, mas acaba atingindo, na verdade, outras células que não são patológicas? Por que esse paciente especificamente você não pode hidratar ele via parenteral? Qual é a razão? Não tem sentido, não há motivo para isso, nós temos que quebrar isso. Por que esse paciente que está em uso de quimioterapia, ele não pode usar algo para proteger a microbiota dele? Não faz sentido não poder utilizar. Aparentemente, porque há 10 anos atrás, quer dizer, antes do início da imunoterapia, que nós veremos, você tinha o quê? Aquele medo, não, se usar isso atrapalha. Não existe isso. O que você vai fazer é lembrar, a maioria dos pacientes que estão em químio ou mesmo radioterapia, na sua maior parte,
eles complicam ou eles vão a falecer, porque exatamente pela falta de nutrição, por complicação do tratamento. Tá? Então, a maioria deles, na verdade, ou uma grande parte, você perde o paciente, por quê? Porque você não nutre ele de maneira adequada. Então, esse é um efeito colateral do tratamento. Por isso que nós sabemos que a imunoterapia, que são os checkpoints, que a cada dia que passa vão ser descobertos novos pontos, quer dizer, de equilíbrio da questão da resposta imunológica do seu paciente, está evoluindo. Tá? Mas ainda se usa muito a quimio e a rádio. Então, você tem que entender que você pode e deve utilizar a reposição nesses pacientes. Não precisa deixar o paciente desidratar, desnutrir, desequilibrar, tá certo? É fundamental isso. E a imunoterapia é vantagem, por quê? Porque a imunoterapia, ela dá menos desses efeitos colaterais. E aí, abrir um grande, quer dizer, uma grande, como dizer assim, grande na sua cabeça, quer dizer, abriu muito, quer dizer, a possibilidade da nossa. Agora, eu posso facilmente, como médico integrativo, explicar a meus pacientes por que antes, na quimioterapia, eu não poderia usar um soro com vitaminas, por exemplo, um soro com lactato, para exalar o hidroeletrolítico, repor para ele a energia necessária, certo? Se hoje na imunoterapia nós estamos tratando de uma forma diferente, nós estamos equilibrando ele de maneira imunológica. Então é óbvio que o que acontecia é que a químio e a rádio, ela na verdade causa muito efeito colateral, tá certo? Então, e a imunoterapia vem mostrar que nós estávamos errados antes. Nós errávamos muito, e continuamos errando na medida em que nós não nutrimos o paciente, tá certo? Que está em uso desse tratamento que causa muito efeito colateral. Então, na hora em que essa imunoterapia vem sendo utilizada com frequência, vem caindo muito desses conceitos antigos de como nutrir o paciente, de que forma nutrir o paciente. Porque você vê que a imunoterapia tem uma resposta melhor, e a imunoterapia, o conceito dela, na verdade, não é agir na célula doente, e sim no seu sistema imunológico. Então, como o conceito do tratamento pela Sociedade de Oncologia mudou, então deixou muito mais aberto para nós, tá, que fazemos medicina integrativa, que nós podemos sim nutrir esse paciente, seja qual forma seja, de uma maneira mais fácil, mais equilibrada. Tá? Então, vamos repetir. Se você ainda está tratando o paciente com químio e rádio, não tenha dúvida. Use a alimentação venosa nele. Use a parenteral. Principalmente logo após o tratamento. Hidrate ele, reponha as perdas dele. Não deixe que ele perca peso. Não deixe que o desequilíbrio metabólico se acentue. Não faça isso. Porque, de novo, hoje, o que nós temos de tratamento da medicina oncológica é a imunoterapia. Aqui, uma década, o objetivo é manter essa doença que vem crescendo, tá? Que vem se tornando cada vez mais grave, porque ela vem se tornando numericamente muito importante. O que acontece? Você tem lugares, países do mundo, em que elas já passaram doenças cardiovasculares. Então, é uma doença que está crescendo. Então, vamos tentar controlar esses pacientes. Vamos manter por mais tempo eles vivos. Por quê? Porque está chegando a hora de conseguirmos prolongar a vida desses pacientes. Eu me lembro bem, pela minha faixa etária, que eu vivi a AIDS. Quer dizer, pobre daqueles pacientes que não tiveram tempo de chegar, né, de poder receber o tratamento que hoje nós utilizamos. E esses pacientes que têm esse desequilíbrio, que têm essa infecção, tá, estão vivos, convivem com a gente. Eles têm uma doença, mas o vivo está em equilíbrio. E o câncer, na verdade, que tem inúmeras causas, várias causas, você vai sim, gradualmente, através dessa imunoterapia, você vai conseguir manter por mais tempo. Então, o seu paciente oncológico que está em quimio e rádio, não tenha medo, faça a reposição de que é necessário para ele, calórica, tá? Que qualquer tipo de, com aqueles macronutrientes, reponha para ele tudo que faça com que o metabolismo dele funcione de maneira adequada. Isso é fundamental, tá? Isso é um conceito que nós, que tratamos com medicina integrativa,
Temos que saber, quer dizer, não ter essa dúvida de que o paciente saiu da quimio e ele não pode usar vitamina. Por que não pode usar vitamina? Isso não existe, porque hoje nós usamos porque sabemos que ela repõe. Nós não podemos usar um soro para hidratar? Não. Por que não podemos? Por que a gente tem que ver ele vomitar? Por que a gente não dá um antiemético e coloca uma nutrição parenteral nele? Fixe bem isso. A fase e o tipo de tratamento em que ele está sendo submetido. Porque a partir de agora, você vai ver que nós vamos basear, tá, a imunoterapia, que é mais utilizada hoje, e nós vamos mostrar conceitos completamente diferentes. Então, nós estávamos perdendo tempo, nós estamos perdendo os pacientes e não estamos deixando que eles entrem na fase crônica, naquela fase inicial, em que ele tem sim um processo inflamatório, ele tem sim um diagnóstico inicial, mas essa doença vai ficar sob controle. E nós não vamos perder esse paciente de forma nenhuma por um processo secundário, por um processo de complicação da doença primária. Isso é fundamental que a gente entenda. Fixem isso, tá? Então, independente do tipo de tratamento, você tem que, na verdade, manter ele nutrido. Isso é fundamental. Lógico que nós, mais uma vez, vai depender do estágio que ele esteja, tá? E do tipo e local onde está atingido a doença oncológica dele. Quando você vai para a Sociedade de Oncologia, você encontra, na verdade, inúmeras orientações. Você se perde, tá certo? Então, se você não parar e separar uma coisa da outra, você se confunde. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem orientações. Use muitas frutas e vegetais. Use alimentos ricos em fibras, como pães integrais, cereais e massas. Use carne magra, carne bovina magra, carne de porco sem gordura, produtos lácteos com baixo teor de gordura. Então, hoje, logo rapidamente, dentro dessas 4 frases que eu coloco para vocês, nós já sabemos que nós não devemos usar o trigo, o pão integral, nós não deveremos usar exatamente nada lácteo, porque eles vão alterar o seu microbioma. Então, veja que é esse conceito de nutrição que, na verdade, o oncologista, ou o enfermeiro, ou o médico integrativo, que não tem que ter. Então, ele tem que entender a base do alimento e o que ele está tratando, a origem do tratamento. Quer dizer, não é uma coisa solta, tá? Então, na verdade, ele vai comer o que vai fazer bem para ele, o que vai nutrir ele. E, na verdade, você vê que essas orientações são muito amplas e pouco específicas. Essa dieta precisa ser um conjunto com exercícios regulares para ajudar os pacientes a manter um peso corporal saudável, manter a força e diminuir os efeitos colaterais durante e após o tratamento. Isso é fundamental. Enquanto você mantiver o seu paciente, certo, em possibilidade de praticar atividade física, fantástico, tá certo? A questão é, será que o seu paciente, você conseguiu nutrir ele e ele está numa fase em que você consegue manter ele fazendo exercício físico? E nós veremos que se você hidratar e repor os déficits dele, você vai estar conseguindo isso, tá? E o exercício é fundamental. E nós vamos usar técnicas para facilitar, para fazer com que ele faça o exercício e não se sinta cansado nem fatigado. E vamos nutrir e vamos fazer exercício para manter o equilíbrio dele. E aí a questão de quantidade, por exemplo, 45 a 60 gramas por dia, 25 a 35 calorias por cada quilograma de peso, na verdade, não vejo necessidade alguma no qual a gente vá fazer esse tipo de cálculo, que é algo muito trabalhoso e algo pouco prático. O que você tem que ver, na verdade, são outros índices. Os índices que você vai ver de hidratação, os índices dele de memória, de força, de massa muscular, tá? De perda de gordura e ganho de massa magra, de capacidade de sono. Quer dizer, você tem várias formas de entender, não medindo a quantidade, pesando o prato, contando quanto vai dar para ele, de nutrir esse paciente oncológico. Aí começa a nossa viagem, né? Quer dizer, se voltamos às aulas anteriores que falamos muito sobre imunoterapia no câncer, aí vamos falar de conexão com a imunologia. Então, nós não podemos desconectar uma coisa da outra, tá? Quer dizer, o que acontece hoje, na maior parte ainda dos tratamentos, é que a imunoterapia está apenas começando, ela está engateando, ela não está ainda tão
assim, como dizer assim, tão divulgada, não é algo tão conhecido, mas quem trabalha com isso, que é um oncologista, tá? Ele já usa, já sabe, e você vai ver os trabalhos, eles botam todas as esperanças nesse paciente oncológico na imunoterapia, quer dizer, no controle da sua imunologia. E se é esse a questão do tratamento, vamos lá tentar entender uma coisa interessante. As citocinas, tá certo? Os receptores, tá? O sistema complemento, os anticorpos, os macrófagos, tá certo? Todos eles, na verdade, são feitos de peptídeos, são feitos de aminoácidos, certo? Então, se você tem um problema de imunologia, se você quer que seu paciente tenha um equilíbrio na sua imunologia, quer dizer, você tem que entender que todas as células do sistema adaptativo, tá? Ou não adaptativo, quer dizer, inapto ou nato, eles são feitos de proteína. Então, é básico o uso de aminoácidos. Por quê? Por causa disso. Porque você precisa ter uma imunologia equilibrada. E como a imunologia é composta de proteína, você tem que ter um dos macronutrientes de proteína nesse momento no paciente. Para quê? Para que ele consiga equilibrar a defesa do corpo dele. Pessoas com câncer geralmente precisam de mais proteína do que o normal? Sim. Por quê? Porque é um paciente que está em desequilíbrio imunológico. E as células imunológicas dele são feitas de proteínas, de peptídeos, de aminoácidos. Então, seja os receptores, seja, na verdade, toda aquela reação de sinalização celular, sejam as enzimas necessárias para as reações químicas, você sempre vai precisar de quê? De aminoácidos e de proteínas. Por isso que a proteína é tão importante assim. Após a cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, geralmente é necessária a proteína extra para curar os tecidos e ajudar a combater a infecção. Aí é outro fator, certo? Quer dizer, você já está tratando uma complicação. Você lembra disso? Complicação. Aí, nesses casos, a resposta é sim. Óbvio, você vai ter que agregar uma maior quantidade de proteína, ou melhor dizendo, nem proteína. Você vai ter que agregar uma maior quantidade de macronutrientes, não obrigatoriamente só proteínas, para conseguir recuperar esse paciente. Porque quando nós falamos de recuperar os pacientes, fechar a ferida, não obrigatoriamente você vai usar só proteína. Você vai querer usar também alguns alimentos como gorduras vegetais, para, na verdade, ser um processo anti-inflamatório, para você aumentar a energia celular, tá? Então, fundamental que a gente tenha em mente, imunoterapia, imunologia. E de que é feito o receptor? Peptídeo. Então, facilmente entendível. Você vai precisar de muita proteína para esse paciente. Uma outra coisa que você tem que quebrar um pouco na sua mente e que é muito divulgada, mesmo nos grandes especialistas, é o seguinte: lógico que se sabe que existe uma correlação entre o uso da glutamina com o câncer. Mas vamos tentar olhar aqui as vias em que a glutamina segue, tá certo? Então, a glutamina, ela pode virar um ácido nucleico, nucleotídeo, síntese de proteína, que é o quê? O DNA, que é o quê? A multiplicação celular. Então, é nesse ponto aí em que o oncologista ou os trabalhos se baseiam, principalmente, em querer proibir o uso da glutamina. Por quê? Porque você está dando o quê? Teoricamente, alimento para a célula cancerígena. Pelo amor de Deus, vamos parar para pensar um pouco. A glutamina é o aminoácido mais comum que você tem no corpo. É a que tem maior quantidade no corpo. Então, não é a glutamina que você vai dar para ele que ele vai obrigatoriamente seguir a alimentação da célula cancerígena. Não, porque para crescer as outras células, para você ganhar músculo, ganhar cabelo, coisa que você perdeu com o tratamento quimioterápico ou radioterápico, você vai ter que usar também aminoácido como a glutamina. Então, é essa divisão que nós temos que separar, tá? Porque a glutamina também, ela pode seguir para o quê? Para formar neurotransmissores. Então, vamos dizer que ele forme o GABA, que vai te acalmar. Então, aquele paciente que precisa estar mais calmo, mais sereno, ele precisa da base glutamina. Mas ele pode ir para o glutamato, que é um outro neurotransmissor. E aí esse glutamato, ele pode formar simplesmente a glutationa,
que é o maior antioxidante que você tem no corpo. Antioxidante. Então, quando você quer tornar o paciente mais equilibrado, menos inflamado, você usa o quê? O maior antioxidante. Qual é o maior antioxidante do corpo? É a glutationa, que vem do NADH, que vem daquele ciclo da derruibose, tá? E ele vem de quem? Da glutamina. Você também pode ter que a glutamina se transforme em glicose, através da gliconeogênese. E você vai precisar disso também. Você vai precisar que a glutamina tenha a produção de carboidrato para seu paciente oncológico. Essa questão da glutamina, vira glutamato, ela vira ornitina, vira arginina e vai para virar ureia. Quer dizer, ele entra no ciclo da ureia, tá? A glutamato também, ele pode estar na arginina. A arginina é tão importante na produção de quê? De óxido nítrico. Você, então, viu que a questão não é tão simples assim. A questão de não usar glutamina, porque o trabalho científico mostra que, estatisticamente, quem usa glutamina pode alimentar a célula cancerígena. A gente tem que acabar com isso. Porque, da mesma forma que você tratava a célula cancerígena, quer dizer, você fazia o tratamento quimioterápico ou radioterápico na célula cancerígena, você não faz mais isso hoje. Você vai fazer a imunoterapia, você vai equilibrar o paciente para você. E a glutamina, ela vai fazer parte disso. Tanto é que qualquer nutricionista usa glutamina para melhorar a imunidade. É simples isso. Então, você vai encontrar pacientes oncológicos, trabalhos, artigos científicos, proíbe o uso da glutamina. Aí você para esse assunto, estuda como melhorar a imunidade do intestino. Você usa glutamina. Aí você fica perdido. Por que perdido? Porque, na verdade, você fica apenas estudando artigos e você tem que ser mais profundo. Você tem que entender os caminhos para onde seguem esse aminoácido. Então, você vai ter várias vias. E essa via pode ser, sim, para fazer glicose, para crescer célula. Então, a glutamina, na verdade, você vai ver que ela vai ser utilizada de maneira natural, porque o seu corpo, na verdade, tem, como na glutamina, o maior aminoácido do seu corpo. Quer dizer, a maior quantidade de aminoácidos do seu corpo é de glutamina. Tá? E nem comentei, inclusive, a desintoxicação que ele faz pela amônia. É ele que faz a desintoxicação pela amônia. Tá certo? Então, vamos quebrar um pouco desse pensamento. Vamos abrir a cabeça. Vamos estudar mais bioquímica. Para quê? Para entender exatamente isso. As várias vias. Não é um caminho único. Você tem um caminho múltiplo. Não é porque o paciente está em desequilíbrio que não pode usar aquilo ou deve usar aquilo. E isso acabou, lembra? Ou melhor dizendo, vem acabando. Esse conceito vem diminuindo. Na medida em que você sai dessa questão de químio e rádio, em que você usava alguns tipos de tratamento para bater na célula cancerígena, como se você fosse atingir um inimigo-alvo, acabou. Você tem que equilibrar o seu corpo para que o seu corpo não deixe que aquela doença, aquela célula que está em desequilíbrio, se transforme num câncer. É isso que tem que ter em mente. E é isso que se baseia a imunoterapia. Deu para entender por que a glutamina tem que ser repensada? Então, sei que é difícil você entender isso. Você que também é paciente, você que é um paciente oncológico, que você recebeu essa orientação, inclusive da nutricionista, para um pouco, estuda um pouco mais amplo dos caminhos que a glutamina segue, que você vai entender aonde eu quero chegar, aonde eu quero que você atinja o raciocínio. Microbiota e imunidade. Aí é o mundo, não é isso? Aí é o mundo. Por que é o mundo? Porque qual é o maior órgão de imunidade que você tem no corpo? É o intestino, tá certo? Então, nós estamos de novo saindo da questão de matar a célula. Nós estamos falando agora do que é mais moderno, do que a Sociedade de Oncologia traz como futuro do tratamento oncológico, que é o quê? A imunoterapia. E qual é o maior órgão que você tem de imunologia, que você tem a maior quantidade de sistema imunológico? É seu intestino. E à medida que você envelhece, isso ainda é mais significativo. E como é a doença oncológica, ela é mais frequente no paciente mais velho, aí que é mais importante ainda, certo? Então, fundamental que você tenha isso em mente. A imunidade está no seu intestino. O maior órgão é seu intestino. O tratamento é imunoterapia.
Ponto. A imunidade molda o quê? Os micróbios intestinais e vice-versa, principalmente por meio da imunidade adaptativa de maneira benéfica ou prejudicial. O que se quer dizer com essa frase? Que, na verdade, você vai ter um equilíbrio ou um desequilíbrio, tá? Você está com um equilíbrio nesses micróbios, quer dizer, nessas bactérias, nesses vírus e nesse fungo, está em equilíbrio? Então você não tem desbiose. É isso que você tem que dizer. Eu não devo ter desbiose, porque a desbiose é que vai levar a um desequilíbrio, tá? Da minha microbiota. E vamos tentar explicar de uma maneira simples. Você tem uma desbiose por alguma razão, e essa desbiose, tá, faz com que a sua mitocôndria não funcione direito, que nós vamos ver na frente. E por quê? Porque a sua bactéria, ela libera substâncias químicas que nós citamos anteriormente, que são as citocinas, e elas vão bloquear a sua mitocôndria. Então, se você entender que na verdade, a mutação do DNA da mitocôndria, que pode ser pontual ou de dupla hélice, na verdade, causado pela alteração da sua microbiota, aí você vai entender o que eu quis dizer. Então, mantenha a sua microbiota equilibrada, porque dessa forma ela não vai afetar a sua fonte energética, não vai alterar a alteração do seu metabolismo, que hoje, cada dia que passa, se chega mais à conclusão que o câncer é uma doença o quê? Metabólica, correto? Metabólica. O transplante da microbiota fecal é benéfico para a imunoterapia. Transplante fecal é algo muito recente e tem muito preconceito, mas é um procedimento simples que nós fazemos aqui em Salvador com tranquilidade. A questão é muito preconceito, em que você pega, na verdade, as fezes dos pacientes e, na verdade, o que você faz com ela? Você bate no soro, transforma ela em líquido e coloca via esôfago. Se você estiver num grande centro, você vai colocar na via endoscópica ou via colonoscópica. É onde você vai enviar isso para você, tá certo? Quer dizer, você vai usar transplante. Existe esse preconceito muito grande, tá? Mas se você escolher o paciente certo, você vai estar tratando ele de maneira perfeita e mais completa e rápida. Então, hoje se fala muito de transplante fecal e clostridium. Veremos em breve que isso vai ser muito mais amplo, tá? Que você vai abrir muito mais esse tipo de utilização do transplante fecal. Que o transplante fecal, na verdade, vai ser muito mais significativo para você. Você vai usar para muito mais coisas, tá certo? Não só para a questão do Clostridium. Você não vai usar só para isso. Você vai usar para várias formas, para você melhorar a desbiose. Enquanto a administração de antibiótico pode prejudicar a eficácia da imunoterapia, óbvio. Porque na hora que você usa o antibiótico, o que você faz com o seu corpo? Você mata o que quer e o que não quer. Lembra? Você sai matando tudo. Não quer dizer que você não use antibiótico terapia, não é isso. Mas o antibiótico não foi lançado, ele foi lançado com especificidade, com uma função, para utilizar em doenças que você perdeu, o seu corpo precisa de ajuda para ganhar daquela bactéria, daquele fungo. Você usa, então, a bactéria ou o antibiótico ou um antifúngico, por exemplo, tá certo? Mas se você usar, como hoje nós usamos, de maneira indiscriminada, rinite, sinusite, gastrite, tudo nós usamos antibiótico, você estará causando um desequilíbrio na sua microbiota e na sua imunidade. A imunoterapia contra o câncer, incluindo o bloqueio do ponto controle, que é o checkpoint, parece ter efeitos terapêuticos heterogêneos em diferentes indivíduos, parcialmente atribuídos à microbiota. Por que isso é importantíssimo você entender? Porque não é também o checkpoint, olha o que eu estou falando agora, de imunoterapia, que é do futuro, tá certo? Que é do futuro do tratamento do câncer, que é a imunoterapia. Mas se você acha que o paciente que você vai dar imunoterapia, ele vai se resolver pura e simplesmente com o uso, na verdade, de um checkpoint, de um bloqueador, do CLT4 ou do PD1, você está muito enganado. Daqui a 2, 5 e 10 anos, você vai ver que nós temos vamos ter inúmeros
tá certo? Checkpoints diferentes. Por quê? Porque a imunologia ela é totalmente interligada, é uma interconexão muito grande. Por isso que você vai ter pacientes que estão fazendo imunoterapia e tem uma resposta melhor. Alguns cânceres, como melanoma, têm uma resposta fantástica e outros ainda não têm. Até que ponto você está equilibrando o seu paciente de maneira correta ou não? Isso é fundamental, tá certo? A modulação integrativa da microbiota e hospedeira fornece novas estratégias terapêuticas para promover a eficácia da terapia anticancerígena e reduzir a toxicidade. Isso é muito importante. Se você usar o pró e pré-biótico quando bem indicado, se você fizer o transplante fecal, se você usar formas, por exemplo, de melhorar a imunidade a nível do intestino, como até a ozonioterapia, você tem centros que utilizam, você vai estar fazendo o quê? Você está fazendo com que você tanto melhore a inflamação, o equilíbrio do metabolismo, e dessa forma você vai conseguir melhorar o paciente oncológico, tá certo? Em si, ou até melhorar a eficácia da medicação que ele está utilizando. Então, é oposto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que nós fazemos essa terapia hoje, nós temos que ter em mente, quer dizer, se você usa químio, se você usa rádio, nada pode fazer, só comida, não, você pode nutrir, deve nutrir ele da forma que for possível, tá certo? Então, isso é fundamental ter em mente. Por quê? Porque você vai melhorar a droga quimioterápica também. A droga quimioterápica vai ter um efeito melhor no seu paciente. Por quê? Porque você vai ter melhorado através do transplante fecal, ou do probiótico, ou da alimentação enteral que você deu para o seu paciente, ele vai estar mais equilibrado e a droga quimioterápica também vai fazer efeito. Agora imagina a imunoterapia, aí fica mais claro ainda. Então, microbiota e câncer. Então, microbiota entra em contato com o alimento e produz metabólitos. Como assim? Então, você tem trilhões, tá, de bactérias, vírus e fungos dentro do seu intestino. E você vai comer. É óbvio que quando você se alimenta, vai ter o quê? O metabolismo. Você vai ter uma quebra. E você vai produzir substâncias químicas. Essas substâncias químicas, se você comer um couve, vamos fazer uma coisa bem diferenciada. Se você tomou um sorvete e se você comeu couve, você acha que sua microbiota vai metabolizar esse alimento e vai produzir substância química igual, com a mesma eficácia, com a mesma função? Óbvio que não. Então é aí que se baseia a questão da microbiota, da imunoterapia e do seu intestino. E por isso que o intestino seu é tão importante. Na hora que você colocar fibra no seu corpo, ele vai metabolizar e vai ser favorável a você, porque ele vai produzir substâncias que vão proteger você. E se você usar açúcar, se você usar produtos químicos que você sabe que vai fazer mal a você, é óbvio que a microbiota vai metabolizar, entrar em contato com essa química e o produto final vai fazer o quê? Uma gastrite, ele vai fazer o refluxo, ele vai fazer o leaky gut, que é a ferida no seu intestino. Então, vamos prestar atenção nisso. Nós que fazemos medicina integrativa, nós nutricionistas, nós médicos, nós enfermeiros, qualquer fisioterapeutas, temos que ter noção de tudo isso. Esses metabólitos, portanto, eles vão inibir ou estimular os oncogenes. O que são oncogenes? Então, você tem gene para tudo. Você vai poder estimular o gene da hipertensão ou não. Você vai gerar o gene do câncer ou não. Tudo vai depender do que você colocou para dentro do seu corpo. Se você colocar algo saudável, sua microbiota trabalha de maneira saudável, libera uma substância saudável. Se você botou uma coisa não saudável, o caminho é oposto e você vai estar desenvolvendo, então, a doença que você não queria desenvolver. E no caso hoje, nós estamos falando de oncologia. P53, por exemplo, é muito interessante falar de P53, por quê? Porque está ligado muito ao câncer de colo, não é isso? Então, o P53, se mutado, quer dizer, se houver uma mutação no P53, pode predispor ao câncer de colo, tá certo? Essas alterações foram encontradas em uma condição genética chamada síndrome, tá? De Li-Fraumeni e em muitos tipos de câncer. O TP53 é o gene que codifica a proteína, tá certo? A proteína tumoral P53. E mutações nesse gene ocorrem em cerca de metade de todos os cânceres.
50% dos cânceres, tá certo? De pele exibem mutações no TP53, que são caracterizados pela transição, tá? De você que vai ter de uma coisa saudável ou não. Então vamos pegar esses desenhos aqui para tentar entender aqui, ó. Você tem o P53, que é um gene, tá certo? Se você fizer uma hipóxia, será que você vai fazer uma mutação saudável ou não saudável? Lógico que é ruim. Se você usar algo para destruir o DNA do CIGEN, você vai estar prejudicando. Se você tiver uma disfunção do ribossomo que produz o que? Toda a proteína do seu gene. Se você tiver um metabolismo ruim, então, o que está se colocando aqui, na verdade? É muito importante que o P53 é um exemplo apenas de um gene, como tem N outros, que se for agredido, tá? E nós estamos falando agredido nutricionalmente, porque hoje a conversa é de nutrição, mas poderíamos falar também de aspiração de gás numa empresa química ou de um cigarro. Você vai, na verdade, o quê? Ter uma mutação de maneira inadequada. Então, tá aí o que nós falamos. Então, se você hoje, vamos lá, comeu o seu velho e bom sorvetinho, tomou aquele seu milkshake com leite e açúcar, você vai fazer bem ou mal sua microbiota? Mal. Ela vai metabolizar esse milkshake e vai fazer o que com o seu P53? Vai liberar substâncias inadequadas que vão agredir o seu P53 e você vai predispor a ter o seu câncer de cólon, tá certo? Se, na verdade, você comeu couve, estou colocando exemplos bem diferentes para ficar bem separados, você vai ter uma microbioma fazendo o quê? Uma estimulação desse gene de maneira satisfatória, de maneira a equilibrar a sua saúde. Ácido gálico, né? O que é ácido gálico? Você já ouviu falar em ácido gálico? Nome complicado, né? São substâncias como ácido gálico que podem impedir essa estimulação, ação estimulatória na origem do câncer. O ácido gálico é um polifenol que tem ação na inibição do câncer de cólon. Os polifenóis são substâncias que temos em frutas vermelhas, verdes. Atividades antioxidantes e anticancerígenas de microesferas do alginato de sódio carregadas de ácido gálico no câncer do cólon. Então, olhe como uma palavra tão complicada se tornou simples. O ácido gálico é um polifenol. O polifenol é aquilo que você tem no morango, que você tem nas berries, tá certo? Então, ela vai estar aí para te ajudar, tá certo? Se você tiver ela ativa, se você utilizar ela, ela vai proteger o seu gene. Por exemplo, o citado anteriormente, que é o P53. Se você tiver pouco ácido gálico, você vai ter o quê? Uma inibição ou vamos melhor dizendo, uma mutação, tá? No seu P53, estimulando o seu oncogenes para levar você a ter a sua doença que tanto você não quer que você tenha. Você vai estar estimulando a doença que você tem. Lembra, você vai estar evoluindo para ter uma microbiota equilibrada, processos inflamatórios vão estar presentes, porque não adianta nós pensarmos que eu, com meus 57 anos, não tenho nenhum processo inflamatório no meu corpo. É óbvio que eu tenho. Não é possível que eu ache que o metabolismo meu está perfeito. Se eu tenho pele com rugas, se eu tenho cabelo branco, se meu cabelo está mais fino, é óbvio que o meu metabolismo não está igual, tá certo? Então é isso que nós temos em mente. Agora, você vai permitir que essa inflamação evolua ou você quer controlar isso? Essa é a questão, tá certo? Essa é a questão. E o ácido gálico, tá certo? Ele vai tentar te proteger. Pronto. Agora que vem a grande discussão, tá certo? Quer dizer, o câncer uma doença genética ou o câncer é uma doença metabólica mitocondrial, tá certo? Essa é a questão. Então, na verdade, você tem que entender que ela é muito importante que a gente entenda. Se você voltar agora, tá, há 20 anos atrás, falar isso aí era um crime. Você ia ser trucidado. Mas hoje, a oncologia usa imunoterapia. E nós sabemos que a imunoterapia é no intestino. E nós sabemos que o desequilíbrio da imunoterapia vai levar a um desequilíbrio metabólico. Mas é óbvio que esse desequilíbrio metabólico atinge a mitocôndria, que é uma organela da sua célula e que tem
uma mutação no DNA. Então, na verdade, você tem a mutação do gene, sim, mas a mutação no gene é na mitocôndria, e ela foi causada por o quê? Por uma alteração no seu, na sua microbiota, no seu intestino. Então, vamos pensar dessa forma, porque essa é a forma em que a imunoterapia vem modificando e vai modificar cada dia, cada vez mais, o tratamento do câncer. Lembre, se nós seguirmos essa linha de raciocínio, e isso é fantástico, porque nós estamos como seguindo juntar hoje aquela coisa do médico, teoricamente, que falava que tudo era genético, para o médico integrativo. Nós estamos nos juntando, nós estamos nos associando. Por quê? Por quê? Por necessidade. Porque se nós como nós víamos as estatísticas, nós não conseguimos uma grande melhora com a quimioterapia. Os resultados com a radioterapia eram insatisfatórios. E isso foi que fez com que a Sociedade de Oncologia, através de trabalhos, de estudos, descobrissem uma nova forma de terapia, que é a imunoterapia. Então, hoje, nós sabemos que é uma mutação genética no DNA na sua mitocôndria, tá certo? Essa mutação genética ela pode ser pequena, pontual, como ela pode ser maior, ampla, e essa alteração, a mutação da sua mitocôndria vai fazer com que ela não produza a energia necessária, tá certo? Por exemplo, será que a energia da sua mitocôndria, se está sendo produzida através do ciclo de Krebs, está sendo eficiente? Será que sua cadeia respiratória ela está sendo bem trabalhada, está funcionando direito? Aí é o X da questão, tá certo? Aí é o X da questão. É uma doença de mutação genética, mas que acomete o quê? Uma organela específica que gera energia. Eu costumo dizer que é a Coelba nossa aqui em Salvador, tá certo? Que é o nosso gerador de energia. Então, se você tem essa geração de energia em equilíbrio, por exemplo, via a cadeia respiratória, onde você mais produz energia para o seu corpo, você vai estar equilibrado. Então, a nutrição, ela é fundamental para nós não esquecermos do que nós estamos falando hoje. Então, por que a nutrição é fundamental? Porque ela é dali que você vai equilibrar o quê? O seu paciente para ter mais massa magra ou menos massa magra. Para ele fazer o exercício ou não fazer o exercício. Para ele ter o quê? Uma cronicidade da doença. Porque a palavra de cura eu acho muito pesada. Eu acho que a gente tem que pensar em equilíbrio, controle, tá certo? E isso é fundamental. Então, dizer que o câncer é uma doença metabólica mitocondrial não exclui a questão de ser uma mutação, porque a mutação genética ocorre só que na organela mitocôndria. E aí, por exemplo, você vê as estatísticas, tá? De prevalência, da incidência. Foi isso que você fez com que nós procurássemos incessantemente, tá? Caminhos novos, para que a gente não conseguisse os mesmos números de casos. Veja que o número de casos, a mesma coisa. O número de morte aumenta, tá? Quer dizer, você não tem uma melhora significativa. E nós veremos na próxima década como isso melhorou. Principalmente se nós, da medicina integrativa, nos unirmos à oncologia, se conseguirmos pensar juntos, se não pedirmos um PET scan para o paciente, e para que o PET scan? Para descobrir se ele tem uma metástase através do consumo de açúcar, porque o que você sabe é que a célula oncológica metastática, ela usa, na verdade, muito açúcar. Se essa célula cancerígena ela está usando muito açúcar, você faz o PET scan e você localiza. Então, fica claro que o açúcar não é o melhor alimento para o seu paciente. E é óbvio que nós já sabemos que ele causa o que? Inflamação. E nós já sabemos que o açúcar hoje, o açúcar refinado, ele causa o que? Diabetes, resistência insulínica. Então, é a mesma coisa. É o desequilíbrio do seu sistema intestinal. É o desequilíbrio da sua imunologia, que está no seu intestino. Então, é isso que nos leva hoje à união. Você está juntando a oncologia com a medicina integrativa. Aí está uma célula, tá? Visões conflitantes a origens do câncer. É uma doença genética, nuclear, ou uma doença metabólica mitocondrial? Não existe nenhum tipo de conflito. Se tiver um bom conhecimento bioquímico e um belo bom senso, não tem que ter crise nenhuma. Não tem que ter conflito nenhum. Tem que entender o seguinte:
nós temos que sentar e unir os dois conhecimentos. Então, a organela que nós estamos falando é essa aqui, ó, é a mitocôndria. E é óbvio que se ela estiver alterada, tudo vai mudar, porque é ela que gera a energia do corpo. Então, a célula vai morrer por uma alteração no DNA dessa célula. DNA esse que usa também para crescimento, que glutamina. Lembra? Aí a gente começa a entender como está tudo interligado. Então, o dogma atual, câncer é uma doença genética. Ponto. Isso caiu. Esquece, tá? As células cancerígenas carregam as mutações oncogênicas e supressoras de tumores, que define o câncer como uma doença genética. Isso acabou, tá? Isso não existe, tá certo? Você pode sim ter uma predisposição, existe sim o estudo genético que vai mostrar que sua mãe teve e por isso você foi também vai ter uma maior probabilidade de ter a doença, tá certo? Isso é claro, tá certo? Isso ninguém está negando, tá? Os estudos genéticos aqui, eles vão mostrar quem tem a maior predisposição ou probabilidade de ter uma ou outra doença, mas o mais importante é que nós entendamos que existe a questão do DNA, mas existe hoje a questão do equilíbrio do paciente. Isso aqui é apenas uma teoria de mutação, tá? Da mutação somática, que diz o seguinte: a acumulação de mutações aleatórias causa o desenvolvimento de uma célula do câncer. Entendeu? Então, o que ele quer dizer é o seguinte: se 2009, né? Quer dizer que não está muito longe isso. Menos de 2 décadas, 15 anos isso, em que se jogava tudo em cima das mutações genéticas. Vamos parar com isso, tá certo? Existe a mutação, mas nós temos como equilibrar, nós temos como segurar um pouco essa mutação, porque essa mutação ela está acontecendo na sua mitocôndria, como você está vendo aí agora, tá certo? Então você vê uma célula normal se subdividindo aqui, e você vê uma célula tumoral se dividindo aqui, e quando você vê exatamente a alteração do tumor, quando está no núcleo, ela vira normal, mas quando ela está no citoplasma, ela vira maligna. Então, está muito claro que a questão é no metabolismo, é no DNA, mas existe sim um componente genético e do DNA, mas da mitocôndria, que é quem faz sua geração energética. Se mutações somáticas não são a origem do câncer, então como surgem as células cancerígenas? Simples. Vamos tentar agora explicar simples. De novo, tá? Você comeu couve ou você comeu açúcar? Você tem predisposição por sua mãe e seu pai ou não tem predisposição? Então, tem algumas dessas variáveis. Então, você comeu algo saudável, o seu microbioma vai fazer uma quebra dessa substância, vai liberar substâncias que vão estimular os oncogênios ou vão inibir os oncogênios. Tá certo? Olha como é simples. Então, você vai inibir esses oncogênios ou estimular, a depender da sua o quê? Do que entrou no seu corpo. Normalmente, via alimentar, que é o que nós estamos falando hoje, tá certo? E aí, essa substância, se for o sorvete, o açúcar, se for o couve, ele vai na sua mitocôndria, do DNA da sua mitocôndria, e vai fazer uma mutação no DNA dela. E, como consequência, você vai alterar a alteração metabólica. Então, é uma doença metabólica, que tem uma alteração na sua base genética, mas é uma doença metabólica e genética. É a associação das duas coisas. A teoria de Warburg do câncer é uma teoria que é da década de 50, tá certo? Que ele diz o quê? O câncer surge de danos de respiração celular. Então, ele já tinha dito lá atrás que quem faz a respiração celular é a sua mitocôndria, tá certo? É isso que ele estava dizendo lá. A energia através da fermentação compensa gradualmente a respiração insuficiente. Então, o que ele quer dizer? Que você pode fermentar, que é uma outra forma de gerar energia, é através da fermentação, mas o importante é que você tenha uma respiração celular eficiente. Respiração celular eficiente significa cadeia respiratória equilibrada. Cadeia respiratória equilibrada significa o quê? Mitocôndria saudável. É isso que ele fala, o Warburg, ele fala desde a década de 1950, tá certo? Ele fala quase 70, 80 anos atrás. As células cancerígenas continuam a fermentar o lactato
na presença de oxigênio, que é o efeito Warburg, certo? Que não é o ideal, mas é uma tentativa do corpo e de gerar energia. Então, quando você fermenta o lactato, você gera muito menos ATP, que é saúde, do que quando você fermenta, na verdade, através da cadeia respiratória. Tá? Isso aí é algo que a gente tem que falar mais e mais profundo. A cadeia respiratória é a fase da respiração celular em que você produz 95% da sua vida, da sua ATP. E apenas 5 a 10% vem através não da cadeia respiratória ou do ciclo de Krebs. Mas isso é uma coisa muito bioquímica, mais detalhada, que a gente pode falar em uma outra aula, tá? A fermentação aprimorada é a assinatura metabólica das doenças de todas as células cancerígenas. O que ele quer dizer é o seguinte, que na hora em que você deixa de ter como o caminho natural a cadeia respiratória e você usa a fermentação, você está elevando o seu metabolismo para ficar inflamado, em desequilíbrio, portanto, você vai ter uma doença qualquer que seja. E se você estimulou uma célula que tem oncogênio, você vai ter, então, o câncer. Tá? Então, aqui, ó, o metabolismo energético em células normais. Tá? Então, você vê aqui, ó, aqui é glicólise, 5,5% de ATP. Tá? Quando você fala de cadeia respiratória, ó, 90% do ATP. Então, é isso aqui que você tem que ter em mente. Tá? Enquanto você não tiver uma alteração no DNA da mitocôndria, tá certo? Você tiver com isso funcionando perfeitamente, e qual é o alimento, aí é o que nós temos que pensar hoje. Qual é o alimento que você precisa para você fazer com que a sua mitocôndria siga mais esse caminho e menos de cá. E aí sim, nós podemos definir o tipo de nutriente que nós vamos dar para o nosso paciente e qual é a forma que nós vamos dar para o nosso paciente. Tá certo? Então, é claro e óbvio que o açúcar, o carboidrato puro e simples não é o ideal. Nós temos que usar alimentos que venham para esse caminho aqui, que lhe gerem o quê? 90% de sua energia, que esteja muito mais equilibrada. E aqui você vê exatamente o desequilíbrio, tá vendo? Em que você teve o quê? Você teve, não foi a cadeia respiratória que produziu. Então, o metabolismo energético em células cancerígenas, ele está alterado. Então, isso é muito simples. Então, isso, agora, não é na só célula cancerígena. Em qualquer doença você vai ter isso, no processo inflamatório, tá certo? Por isso que, entenda, enfermeira, nutricionista, tá certo? Você que é auxiliar de enfermagem, você que é paciente também, que você é um paciente oncológico, você que é médico oncologista, tá? Mas não entende muito de nutrição, você que é cardiologista como eu, o que você precisa saber? Você precisa entender o que é a base da nutrição. Por isso que a medicina integrativa precisa do grupo, para que cada um faça a sua parte, para que a gente consiga fazer isso aqui, ó. Não fazer por esse caminho que está acontecendo aqui, ó. O metabolismo energético alterado dessas células. Aqui, o câncer como uma doença metabólica mitocondrial. Então, se nós olharmos isso aqui, ó, você vê aqui o efeito Warburg. Então, você vai ver exatamente esse desequilíbrio na sua, o quê? Na sua metabolismo. Então, vamos ver aqui, ó. Você tem o vírus. Então, você tem vários doenças oncológicas que têm origem no vírus, tá certo? É comum você estar no seu consultório, você ouvir depois da vacina, ou depois, agora que está muito comum, depois do Covid, eu desenvolvi tal doença ou aquela doença. Por quê? Porque você altera seu metabolismo, seu mitocondrial. A idade, quer dizer, como eu falei anteriormente, eu não posso dizer que você olha para mim e você olha para meu filho e você acha que eu tenho um metabolismo igual a dele. Óbvio que não. O meu condicionamento físico é diferente, minha pele é diferente, tudo é diferente. Tá certo? Você bota hipóxia. É óbvio que a hipóxia não é saudável. Tanto é que nós podemos usar e vamos utilizar, e utilizamos, na verdade, tenho feito isso com muita frequência. Nos meus pacientes oncológicos, eu tenho usado o Von Ardenne, que é uma técnica que eu evito a hipóxia. É o contrário, eu uso a oxigenoterapia para que ele tenha uma melhor resposta metabólica.
E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que a nutrição dele seja também satisfatória aqui, ó, nesse momento aqui. Que a alimentação que entra aqui, dos micronutrientes, seja carbo, seja gordura, ou seja proteína, todos têm a sua função. Todos têm o seu momento de ser utilizados, tá certo? Isso é muito importante entender. Óbvio que todo mundo, quando fala de carbo, não, o carbo é fundamental, porque o seu cérebro usa muito carboidrato. As suas células que têm metabolismo rápido usam carboidrato. Agora, é óbvio que você tem muitos trabalhos que mostram que a dieta cetogênica é melhor, porque ela é anti-inflamatória, porque ela tem muito mais energia, tá certo? Porque, na verdade, ela que é o abacate, ela que é o óleo de coco, tá certo? Ela vai trazer uma melhora. Você ouve falar muito hoje do jejum intermitente, fantástico. Por quê? Porque quando você faz o jejum intermitente na hora adequada, à noite, a hora que você não precisa de energia, você está revitalizando as suas células, tá certo? Então, são conceitos que você tem que ter da medicina integrativa. Por isso, de novo, você tem que entender o seu metabolismo como um todo. Então, você vê aqui como a oncogênio paradoxo, quer dizer, mais ou menos a repetição do slide anterior, tá? E você entende aqui a hipótese híbrida de fusão de macrófagos de câncer metastático, tá certo? Que, na verdade, leva a esse tipo de raciocínio, de alteração da sua imunologia, tá? Se a maioria das células cancerígenas obtém energia por meio de fermentação, quais terapias podem ser eficazes para controlar e prevenir tumores? Na verdade, é o seguinte: por que você usa a fermentação? Porque falta oxigênio, porque você está com problema na sua mitocôndria. Então, você não está usando a fermentação lática ou alática, tá? Quer dizer, a lática é quando você não produz lactato, e lática quando você produz lactato. Então, nós temos que usar, na verdade, mais a cadeia respiratória. Lembra sempre, nós temos que dar mais energia no horário certo, de uma maneira correta, tá? Você vai alimentar o seu paciente à noite, está incorreto. Você vai alimentar o seu paciente com açúcar simples, está inadequado. Se você vai fazer um jejum intermitente durante a noite, já está correto, tá? Então, essas coisas, essas variáveis todas, você tem que ter a capacidade de associar. Você tem que linkar tudo isso. Então, estudar e conseguir juntar, tá certo? Quer dizer, o seu cabelo, sua cabeça tem que caber tudo isso. Você tem que juntar os conhecimentos. Senão você bota, glutamina é boa para a imunidade e glutamina é mal para o câncer. Mas eu uso imunoterapia. Aí você não consegue associar as coisas. Então, por isso que nós temos que nos aprofundar no conhecimento. Restrição de calorias e dietas cetogênicas, tá? Uma intervenção do câncer metabólico, a restrição calórica envolve a restrição total de alimentação. Por exemplo, você deve saber que você tem, na verdade, glicogênio nos seus músculos e principalmente nos seus músculos, tá certo? Mas no seu fígado também, para 24 horas. Então, você pode fazer um jejum de 24 horas sem problema nenhum, que você tem glicose para isso. Você tem gordura no seu corpo para, na verdade, você tem gordura para 20 dias, tá certo? Então, você pode fazer o seu jejum por 20 dias. Mas o que é importante? É usar esse conceito de que o uso da restrição calórica ela é saudável para a sua sinalização celular, tá certo? De uma maneira equilibrada, para que você use ela todos os dias. Então, o que eu vejo aqui na prática é jejum de 16 horas, de 18 horas. Entenda, jejum você tem que fazer no momento em que sua célula não precisa de energia. E a hora que sua célula não precisa de energia é à noite. Então, você tem que ter esse raciocínio. Usar a técnica jejum, restrição calórica, mas usar na hora adequada. Tá certo? Isso é fundamental. É muito importante a gente associar isso. Não quer dizer que a dieta cetogênica seja ruim ou boa. É um espetáculo. Mas se você usar gordura à noite, é errada. Se você usar gordura animal, também não é ideal. Você deve usar gordura vegetal, tá certo? Você deve usar gordura vegetal e ao longo do dia. Por isso que você tem que associar tudo isso para manter o quê? A sua imunologia correta, o seu sistema imunológico equilibrado. E, como consequência, ele vai quebrar os alimentos e liberar substâncias químicas que não vão estimular
nenhum tipo de doença. Nesse caso específico, os oncogenes. Então, o que a gente vê aqui? Ó? Composição da dieta padrão e a dieta cetogênica. Então, a dieta padrão é como se fosse aquele cara que come muito mal, aquele cara que certamente também ele é diabético, que já, certamente ele tem resistência insulínica, tá certo? Então, você tem aqui, ó, muito açúcar e pouca gordura. Você tem o quê? Na outra dieta cetogênica, muita gordura e menos açúcar. Você vê que a proteína ela se mantém mais aqui no de cá, mas a proteína ela é fundamental. Não podemos esquecer que o aminoácido é o formador de todo o seu sistema imunológico, do seu sistema complemento, dos seus macrófagos, dos seus linfócitos, dos seus anticorpos. Então, a proteína ela é fundamental, básico, tá certo? Então, olhe como isso aqui coloca. É sempre como se fosse direito ou esquerdo. E nós temos que, na verdade, procurar o equilíbrio disso aqui. E disso aqui, nós temos que usar mais a dieta cetogênica do que a dieta comum, padrão. Óbvio que essa dieta padrão, que tem muito carboidrato, ela é inadequada. É muito melhor, então, você usar essa do que a cetogênica, que você vai usar mais gordura vegetal, uma boa quantidade de proteína, uma maior quantidade de energia. Olha isso, ó, 7,2 comparado com 4,4. Então, você está dando mais energia, mais alimento anti-inflamatório e sua mitocôndria vai ficar feliz. E vai ficar feliz porque ela não foi agredida pelas citocinas, porque o seu microbioma não liberou substâncias inflamatórias dentro da sua mucosa intestinal e não desencadeou o processo inflamatório. Tá? Então, se você tiver que escolher entre essa alimentação e essa alimentação, não tenho a dúvida que é a cetogênica. Mas eu não gosto de usar somente uma dieta padrão. Não, você tem que entender o metabolismo. Então, o correto é usar o alimento na forma, certo? Por onde você tem que usar, no momento correto e no equilíbrio, tá certo? Aqui você vê o que, ó? Glicose e cetonas, tá certo? Então, glicose no plasma e dias de tratamento, tá? Então, o que você vê? Você vê que quando você usa as cetonas, você tem uma quantidade de energia muito maior. E quando você tem, na verdade, uma questão de glicose, ela é muito menor, tá certo? Dias de tratamento. Quer dizer, por isso que você vai encontrar, hoje em dia, os defensores, tá? Que o câncer é uma doença metabólica da mitocôndria, a dieta cetogênica. Eu procuro ter um pouco de parcimônia nisso. Eu procuro dizer o seguinte: calma, que nós vamos usar muito realmente mais a gordura vegetal, mas nós precisamos muito da proteína. E não podemos esquecer que vamos usar o carboidrato, mas não é para usar carboidrato de má qualidade. Isso não existe. Então, é esse equilíbrio que nós temos que dar ao nosso sistema imunológico, nossa microbiota, nosso intestino. Então, teoria de Wahlberg de novo, o efeito da cetogenic diet no tumor e metabolismo nutricional em pacientes pediátricos, tá certo? Veja que isso foi em 95. Os resultados mostraram que uma dieta cetogênica, que reduz a glicose no sangue e eleva as cetonas no sangue, pode fornecer o tratamento de longo prazo em 2 crianças com tumores cerebrais inoperáveis. Quer dizer, por quê? Porque você comparou comer milkshake e você comparou comer o açaí sem xarope. Então, se você pegar essa referência, você vai chegar a essa conclusão. Então, os trabalhos começam por aí, mas você que já tem um certo conhecimento, certa experiência, que você está no seu dia a dia nutricional e você que consegue juntar, associar os conhecimentos, você vai entender que do nem tão pouco, nem um de lá. Você não vai usar o que é ruim, o milkshake acabou, a batata frita acabou, tá certo? Quer dizer, você não vai usar batata frita com ketchup, com maionese, porque é óbvio que isso vai fazer mal a você, tá certo? Nem você precisa só pensar que a dieta cetogênica é aquela que você vai usar só gordura, não tem sabor, não tem gosto, que você vai ter que comer só verdura. Não é isso. Tem como você se nutrir de maneira equilibrada e manter sua microbiota equilibrada, não afetando, então, o seu paciente. E, como consequência, não dando doença. Tá certo? Então, a restrição de calorias e cetogênicas. Principais marcas das células cânceres-alvo.
antigiogênico, anti-inflamatório e proptótico. O que ele quer dizer é o seguinte, que se você que tiver que escolher daquelas duas receitas, tá? Daquelas duas alimentações aqui, você vai escolher sempre a cetogênica, porque a cetogênica é aquela que vai te dar uma melhor efeito antiangiogênico. Por quê? Porque você quer que a célula cancerígena não receba, não tenha crescimento vascular. Mas isso, lembra, isso era o erro, ainda é o erro da quimioterapia, da radioterapia. É querer matar a célula, tirando o quê? O vaso dela. Porque na hora que você tira o crescimento vascular dela, você bloqueia o crescimento vascular de todas as outras células. Por isso que os efeitos colaterais são inúmeros, tá certo? O efeito anti-inflamatório. Óbvio que se você, como te falei, ingerir o alimento inadequado, você vai gerar uma quebra, um metabolismo dentro do seu intestino que vai inflamar a sua mucosa e as citocinas vão fazer isso aí. Mas se você usar uma proteína, uma dieta também proteica, que você vai fazer com que tenha um restabelecimento muscular, um estímulo correto, também vai ser o efeito anti-inflamatório. E o pró-apoptótico na verdade, que você quer o quê? Que o corpo, na verdade, tem que entender que quando fica velho tem que morrer. O cabelo ruim cai, o cabelo velho cai, quer dizer, a célula que está envelhecida tem que morrer. E é o próprio corpo, o próprio sistema de defesa seu faz a apoptose. Ela reconhece que está na hora de ir embora. Então, o efeito pró-apoptótico, ele fala isso por quê? Porque ele fala isso quando você faz o jejum intermitente, a restrição calórica, que você estimula a sinalização celular, o AKT e outras sinalizações celulares, que você vai ter uma resposta ótima, muito mais interessante. Então, aqui nós colocamos um tipo de tumor muito agressivo, tá certo? Em que quando você usa, na verdade, a alimentação correta, você teve um resultado melhor do que quando você usou alimentação inadequada, tá certo? Então, você vê aqui exatamente uma mitocôndria normal e uma mitocôndria doente, tá certo? Naquele paciente que tem a doença oncológica. Então, isso aqui já é conhecido. Mas será que isso aí é consequência? Não. Isso é a causa. É uma das causas que nós temos que tratar. Glucose e glutamina impulsionam o crescimento do glioblastoma e o metabolismo energético. Então, se você entender que o açúcar não pode ser ingerido, imagine. Então, a gente tem que parar de comer batata. Nós não podemos comer mais nada que tenha carboidrato. Não é essa a linha de raciocínio. Nós não podemos comer o alimento açúcar ruim, ok? E a glutamina não vai ser utilizada porque ela vai alimentar o câncer. Esquece isso. A glutamina, na verdade, ela vai ter inúmeros caminhos. E um dos caminhos, como mostramos no início, foi o crescimento celular, tá certo? Se você estiver comendo glutamina e você estiver dormindo mal, se você tiver um sono inadequado, se você, por acaso, trabalhar de turno, se você não faz exercício, se você está acima do peso, a glutamina vai alimentar o caminho errado. Mas se você tem equilíbrio, você cansa de chegar você aos 20 anos na nutricionista e ela te passa glutamina. 10 gramas de glutamina por dia, seu filho recebe essa informação para fazer exercício físico e para crescer o músculo. Por que ela vai crescer, então, a célula cancerígena? Por que o jovem equilibrado que vai na nutricionista recebe essa orientação? E porque quando você já está doente, você não pode usar glutamina. E aí você fica confuso. Isso é fundamental que a gente tenha em mente, tá certo? Não é o carboidrato puro e simplesmente. Não é cortar a glutamina puro e simplesmente. É equilibrar e entender onde é o carboidrato e que carboidrato utilizar e quando utilizar a glutamina. Como é que eu vou concluir? Como é que a gente conclui algo tão amplo? É difícil, mas vamos tentar resumir para você. A disfunção mitocondrial induzida por alterações somáticas, quer dizer, nas mitocôndrias do DNA, em cânceres, pode fornecer um mecanismo para trocar o metabolismo energético das células tumorais para o metabolismo correto, que é, na verdade, a fosforilação oxidativa, tá certo? Então, se você fizer uma alimentação equilibrada, você vai fazer o caminho correto, tá certo? Do seu metabolismo.
A mutação pode ser pontual ou duplicada. Leva a alteração na cadeia respiratória, e isso leva à resistência ao tumor e à produção da metástase. Então, isso é o que leva hoje a nós dizermos, pura e simplesmente, a doença oncológica, ela é uma doença, sim, metabólica, mas que tem alteração do DNA. Sim, de que DNA? DNA da sua geradora de energia, da sua mitocôndria, certo? A mutação na mitocôndria, que leva à alteração no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa. Qual é a dieta ideal? É a dieta mitocondrial. Então, você veja como chegou a que ponto. Nós chegamos a um ponto hoje de dizer que já existem dietas mitodiet, porque é quando você usa, além de alimentações para mitocôndria, você usa coenzima Q10, você usa carnitina, tá certo? Você usa NADH. Por quê? Porque você está estimulando a mitocôndria. E aí, quando você conversa com uma pessoa que não tem conhecimento tão amplo, você diz que não entendi isso. Então, o importante é que você tenha um grupo que entenda que coenzima Q10 é um espetáculo, que o abacate é um espetáculo, mas que você pode também usar a glutamina. Você que é paciente oncológico, tá certo? Porque ela, se você tiver todo equilibrado, fazendo sua imunoterapia e fazendo seu exercício e comendo bem, você vai conseguir um equilíbrio perfeito, tá? Então, a dica para você, qual é a dica? Tratar o paciente de forma da fase em que o seu paciente se encontra. Qual é a fase dele? Você pegou um paciente desnutrido, desidratado, então vamos usar algo enteral ou algo venoso, tá? Ele tá não, então vamos dar algo para reidratar ele, vamos nutrir ele de maneira mais rápida, mais adequada, tá certo? Isso é fundamental. Qual é a fase que você pegou ele? Ele está muito desidratado e muito desnutrido, certo? Você pegou um paciente que está no início ainda. Então, é mais fácil você ainda manter a alimentação oral dele, tá? Mas sempre lembrando, alimentação que tenha os 3 grandes macronutrientes, carbo, proteína e gordura, de maneira saudável e equilibrada, tá? As necessidades e a forma de administração sempre variáveis. E você vai ter que utilizar as 3. Não tenha medo de usar uma sonda enteral. Não tenha medo de usar o venoso. Volto a dizer, porque nós fazemos ainda quimioterapia, o seu paciente chega em casa, seu parente chega em casa, e ele não pode ser hidratado venoso, ele não pode usar uma vitamina venosa. Não pode usar isso, porque isso vai fazer com que, na verdade, a química que ele usou, a quimioterápico, vai deixar de fazer efeito. Isso não existe. Na verdade, quando você equilibra o paciente, o tratamento quimioterápico, apesar de não ser o ideal, nós sabemos que o ideal é a imunoterapia, mas o próprio quimioterápico, ele vai ter uma ação mais eficaz, tá certo? Por quê? Porque ele vai ter que encontrar uma célula mais equilibrada. Ele só vai matar a célula que tem que ser morta, e não a célula que não tem que ser morta, tá? O ajuste alimentar e o equilíbrio mitocondrial deve ser o objetivo. Que perfeição! O ajuste alimentar e o equilíbrio mitocondrial é que ser o objetivo. Eu acho que essa frase é fundamental, tá? Essa frase resume mais ou menos tudo que eu te falei, tá? E a prática de atividade física, se possível, usando a técnica de Von Ardenne é o ideal. E por que Von Ardenne? Porque você vai estar lidando com pacientes que estão normalmente fatigados, normalmente indispostos, que não vão querer fazer exercício, mas você sabe que o exercício é importante. E o oxigênio é o quê? Junto com o alimento, é quem faz a sua mitocôndria funcionar, tá certo? Então, o importante que fique hoje na dica prática é essa frase: o ajuste alimentar e o equilíbrio mitocondrial deve ser o objetivo, tá certo? Procure tratar o paciente no momento em que ele se encontra. Use para ele o que você tem de melhor, o que você tem de mais ferramentas. E o exercício é fundamental para ele, tá certo? Então, essa aula de hoje foi de nutrição no oncológico. Procura ver um pouco das aulas anteriores da depressão, procure ver a aula de dor crônica no oncológico, procure ver imunoterapia no paciente oncológico. E você vai concluir, como eu vou concluir, que é uma doença que tem seus dias contados, tá? Seus anos contados para se tornar ela uma doença crônica e em equilíbrio. Não tenho dúvida disso. Mas para isso, o que precisamos é juntar, concluir que é um pouco de cada um pouco de cada um pouco de cada conhecimento, vai chegar ao quê? Ao equilíbrio. E estamos chegando lá. Essa divisão, essa coisa de
oncologista que não sabe de nutrição, cardiologista que não sabe de nutrição, vai acabar. Nós hoje temos que trabalhar. Se não queremos, se não temos tempo de estudar o todo, nós vamos trabalhar numa equipe, tá bom? Então, acho que passei algum conhecimento para vocês. Vamos ver as aulas anteriores e próxima semana a gente vai falar de outro assunto, tá bom? Um abraço a todos vocês.